compartilhar aqui minha tela. E aí a gente vai falar sobre algumas coisas hoje. Você me confirma se está vendo minha tela, Rafael, por favor? Tá sim, Simone. Se surgir alguma pergunta, você prefere que eu faça essa intervenção no final, ou eu ou eles podem te perguntar no decorrer da apresentação? Pode perguntar no decorrer da apresentação, não tem problema. Então já sabem, gente. Se quiserem interromper, fiquem à vontade, ou levanta a mãozinha, que aí a gente vai conversando. Mas aí tu me avisa se alguém levantar a mão e quiser perguntar, porque eu não vou ver. Sim, tá certo. Tá bom? Tá bom. Tá, então hoje eu vou falar com vocês aqui vou tentar, né, condensar uma breve história do universo dentro de, não sei, talvez 1 hora menos que isso, ou menos que isso. E a gente vai falar desde... Aqui, na verdade, é uma responsabilidade vir falar de uma perspectiva histórica, assim, da história do universo, numa aula de Rafael, né, que é doutora aí em História da Ciência. Então, se eu falar alguma besteira, Rafael, por favor, me interrompa, me corrija e, bom, eu vou tentar aqui fazer o meu melhor. E aí, a gente hoje está falando de universo, né, e a gente entende o universo como uma coisa muito maior. Vocês sempre veem aí na mídia, coisas da NASA que vai para Marte ou que vai para a Lua, que tem sondas aí pelo espaço, que a gente tem galáxias e que tem tudo mais. Então, o universo hoje, para a gente, é uma coisa muito grande. E que a gente não tem dimensão do tamanho, mas a gente consegue imaginar que tem muita coisa por aí, né? A gente já sabe que tem outros sistemas planetários, o pessoal busca vida fora da Terra, não necessariamente vida na forma humana, né? Mas micro-organismos, essas coisas. Então, literalmente, é um universo de possibilidades, tudo que pode haver aí fora. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre a gente teve essa visão tão vasta e tão ampla sobre o universo. E aí, a ciência que estuda o universo é uma ciência que a gente chama de cosmologia. Cosmos vem do grego, que significa mundo, e logia é estudo. Não seria um estudo do mundo, um estudo de tudo, um estudo do universo. E aí, quando a gente vai para os primórdios da humanidade, hoje a gente ainda se pergunta, né? Como que tudo começou, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que é isso que está acontecendo aqui? O homem, ele sempre se perguntou isso também. Mas no início, lá na era primitiva, as respostas a essas perguntas, elas eram dadas mais em termos assim de mitos e de crenças, né? Então, por exemplo, a visão judaico-cristã descreve a criação do universo com o Gênesis na Bíblia. Então, Deus criou o universo, o mundo em 7 dias, criou o céu, terra, tudo mais. Os gregos já, aí a gente está falando de bem antes, né, gente? Século 8 antes de Cristo. Os gregos, eles viam a natureza como um corpo vivo que obedecia a regras e princípios, onde tudo que a gente conhece hoje se originou de um estado inicial que era chamado de caos e depois foi dividido entre terra, inferno e céu. E aí tinham vários deuses, né? Deus, a gente tem aquele desenho lá do Hércules que fala sobre os deuses. A gente tem, enfim, conhece diversos mitos e lendas acerca de o que o homem pensava ser o universo nessa época, né? O que era o universo, como ele tinha sido criado, as respostas que eles davam. Mas aí o tempo passa e a gente sai do século 8 a.C., vai para o século 4 a.C., ali com Platão e Aristóteles, quando o pensamento científico ele toma a vez, né? Então a gente deixa de ter somente mitos e crenças e passa a se basear em fatos para explicar as coisas ao nosso redor e para tentar responder a essas perguntas de onde surgiu o universo, para onde vamos. Então, por exemplo, o Aristóteles,
ele nessa época aqui, século 3 antes de Cristo, século 4, século 3 antes de Cristo, ele veio para, não veio para dizer, mas ele constatou que a Terra é redonda, né? Então, hoje vocês podem até ver uma galera meio surtada aí falando que a Terra é plana, mas a gente sabe que a Terra é redonda desde Aristóteles, desde antes de Cristo, século 4. E ele pôde constatar isso a partir de dois fatos que eu gostaria de citar aqui, principalmente. Ele dava o exemplo de um navio no mar. Então, você está no mar, você vai vendo o naviozinho se afastar lá, e à medida em que ele se afasta de você, você vai deixando de ver a parte de baixo do navio e ver só o mastro. E por que isso acontece? Porque a Terra é curva, né? Então o mar também vai ser curvo, e aí você vê o barquinho sumindo. Se a Terra fosse plana, se o mar fosse plano, a gente, tipo, o barquinho não deveria desaparecer, a gente sempre veria ele ali. E uma outra coisa que também fez ele constatar que a Terra era redonda era a diferença de estrelas que se podiam ver no céu nos hemisférios norte e sul, né? Então, por exemplo, se ele estava na Grécia ou se ele estava na África, as estrelas que ele via no céu eram estrelas diferentes. Então, para nós, aqui da América do Sul, do hemisfério sul, né, é bem comum a gente olhar para o céu e ver, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. Essa é uma constelação que não dá para ver, não dá para ver na Europa, por exemplo. Então, quando eu estava na Itália, acho que acredito que Rafael também, quando estava na Espanha, não tem Cruzeiro do Sul. Então, a gente perde o nosso céu, né? É um céu totalmente novo, um céu diferente. Assim como lá eles têm a estrela Ursa Maior, a Ursa Polar, e aqui a gente não consegue ver essa estrela. Então, o fato de existir diferentes céus, dependendo de onde você estava na Terra, era um indicativo de que a Terra não era plana. A Terra era redonda e a diferença de posição e de onde a Terra estava e de como acontecia fazia com que a gente visse diferentes céus. E aí a gente está numa época também em que a Terra ela é o centro de tudo, né? A gente tinha a Terra, a gente via estrelas no céu, e a gente via outros astros também que, que estavam mais próximos do que essas estrelas de fundo, né, digamos assim. Então, tinha a Lua, o Sol e alguns planetas que a gente consegue ver a olho nu. E aí a Terra era o centro do mundo. E fazia muito sentido a Terra ser o centro do mundo para essas pessoas, porque, veja só, eu estou falando de uma época antes de Cristo. A única coisa que eles tinham disponível para observar o céu era o olho, né? Então, eu estou aqui num lugar e eu estou vendo as coisas no céu passando por mim. Então, passa estrela, passa sol, passa lua, passa planeta, passa tudo e eu estou aqui. Então, aqui é o centro de tudo, é onde é o centro do mundo e as coisas acontecem ao meu redor. Então, essa é a visão do geocentrismo, né? Tem aquelas estrelas de fundo, que a gente sempre vê elas lá, mas tem algumas coisas no céu que mudam de posição, que são os planetas. Planeta tem a definição de astro errante, né? Que seria isso que vai mudando de posição no céu. E aí, a Lua mais próxima do que o Sol, e tudo isso acontecendo em torno da Terra. Só que Aristóteles não era astrônomo, né? Ele só estava tentando explicar como era o universo, mas ele não entrava muito assim em detalhes de como que essas coisas aconteciam. Então, por exemplo, depois vai entrar em cena um astrônomo que se chama Ptolomeu, e aí a gente já está falando do século II depois de Cristo. Porque o que acontece? Esse modelo de mundo, com a Terra no centro e todos os astros em volta, era suficiente para explicar as coisas que eram observadas, né? Do tipo, estou vendo sempre aquela estrelinha naquele mesmo ponto do céu, todo ano ela está naquele lugar ali, todo ano aquele astro está naquele lugar. Então, que eram os planetas. Só que às vezes o que acontecia? A gente estava aqui na Terra, né? Aí vamos imaginar que essa estrelinha aqui, essas estrelas aqui são as estrelas de fundo, e essa linha azul é o caminho que um planeta faz no céu. E aí o que é que acontecia? A gente estava vendo o ano passar e a estrela, o astro, né, o planeta, se movendo no céu. Aí chegava uma época
que ele fazia um movimento de laço. Ele voltava para depois seguir novamente. É o que a gente chama de movimento retrógrado. E aí, para você explicar isso, deixando a Terra continuar a ser o centro do universo, o Ptolomeu ele adotou esse epiciclo aqui. Então, seria a Terra no centro, aí existe esse círculo maior que é chamado de deferente, e o planeta vai no caminho desse círculo maior, fazendo esse círculo menor aqui. Então, fazendo esse epiciclo. E se a gente entende que os planetas seguem esse caminho, então a gente conseguia explicar esse movimento retrógrado que ele fazia, né, de voltar e ir de novo, de acordo com essa posição que ele vai, de acordo com a posição dele no epiciclo e nesse círculo maior que era o deferente. Então, o Ptolomeu, com essa ideia de epiciclos, ele conseguiu resolver esse problema do movimento retrógrado e deixar a Terra continuar no centro. E durante muitos séculos era desse jeito que se previa a posição dos astros no céu. E dava para prever com bastante precisão, mas uma matemática assim bem complicada, né? Para essa época. Mas aí, ok, a gente está aqui no século II depois de Cristo. Nessa época tem um cara que se chama Aristarco de Samos, e ele é um dos primeiros a falar assim, olha, mas e se a Terra não for o centro de tudo? Olha, eu acho não, ele fez alguns cálculos e percebeu que o Sol era maior. E por o Sol ser maior, ele achava que era mais importante, ele falava assim, eu acho que o Sol deve estar no centro, mas ninguém deu bola para o Aristarco de Samos. E aí foram séculos usando assumindo o geocentrismo, né, com a Terra no centro, e usando esses epiciclos com deferentes, e sempre que você via um movimento estranho, você colocava mais epiciclos ali para tentar explicar o movimento dos astros, dos planetas, e foi bem explicado. Aí a gente dá um salto de 14 séculos na história, a gente sai do século II depois de Cristo e vai para as grandes navegações aí no início do século XVI, 1500, em que no mundo está acontecendo essa revolução do conhecimento, de conhecer um mundo maior, né? Porque, a princípio, essas coisas estavam acontecendo todas aqui, né? Quando a gente está falando de gregos, é aqui na Grécia. Então, esse pessoal, o mundo deles era visto a partir daqui ou da África, era um mundo que se conhecia. Com as grandes navegações, o que foi que aconteceu? A gente tem uma revolução no mundo e fala, olha, o mundo não é só isso aqui, a gente tem muito mais terras depois desse oceano grande, né? Então, havia navegantes que eram os marinheiros que estavam desbravando a terra, conhecendo novos lugares, e havia os navegantes intelectuais que estavam ali também tentando sair dessa visão de mundo em que terra é o centro para algo maior, né? Então, o mundo que era algo assim, só ali Grécia, Itália, aquelas coisas, passa a ser um mundo muito maior, que é um mundo assim, e talvez essa visão de mundo com a Terra no centro e com todos os astros se movendo em torno dela também pudesse mudar, mas para qual, né? Qual visão de mundo seria essa? E aí surge o Nicolau Copérnico, e que para resolver, por exemplo, agora o problema desse movimento retrógrado dos planetas, ele resolve de uma forma bem mais simples, que é simplesmente trocar. Olha, o Sol fica no centro, a Terra e todos os planetas giram em torno do Sol. E isso é suficiente para fazer com que esse planeta ele tenha esse movimento de laço, que a gente veja, né, esse movimento de ida e volta, esse movimento retrógrado, sem precisar adicionar epiciclo, deferente. Então, era uma matemática bem mais simples, era um modelo de universo bem mais simples para conseguir explicar algo que durante tantos séculos vinha sendo explicado de acordo com os estudos de Ptolomeu, né? Mas aqui também seria uma quebra de paradigma muito forte. Ia muito de conflito com a igreja, por exemplo,
com a visão de que era um conflito político e religioso, né? Você tinha que a Terra é o centro, o homem é o centro, tudo isso aqui é o mais importante, e a gente tem que lembrar que a ciência ela vai avançando de acordo com a evolução da sociedade também. Então, essas ideias iam de encontro ao domínio político e religioso da época e não foram bem aceitas, né? Já não foram bem aceitas de cara. E também não tinha observações para comprovar que isso era assim, né? Lembra que eu falei para vocês, tudo isso que era feito lá no início era feito com observações que eram feitas a olho nu, né? Não tinha telescópio, não tinha nada disso. E só que aí eu acho que eu queria ter colocado outro antes. Era esse aqui. Aí o Tycho Brahe e o Johannes Kepler, eles conseguem finalmente essas observações que estavam faltando para colaborar com o modelo heliocêntrico, né, que o Sol estava no centro. E aí eles fizeram, o Kepler baseou assim praticamente totalmente nos trabalhos do Tycho Brahe, para fazer medições de ângulos e determinar que o Sol ele estava no centro, que os planetas giravam em torno do Sol em órbitas elípticas. E aí havia agora uma busca de geometria, né? A gente estava colocando a geometria como um padrão no universo. E aí, finalmente, essas observações do Tycho Brahe e do Kepler puderam também corroborar para essa visão heliocêntrica, né? Então, em que o Sol está aqui no centro, os planetas giram em torno do Sol. Esse é o modelo heliocêntrico. Enquanto que o modelo geocêntrico era isso: Terra no centro, Sol e Lua vão aqui fora, e esses planetas precisam de epiciclos para conseguir explicar isso aqui que está acontecendo no modelo heliocêntrico de uma forma tão simples. Precisava de todas essas voltas, de todos esses epiciclos para acontecer no modelo geocêntrico, né? Então, mais uma vez, os planetas giram em torno do Sol assim, não necessariamente uma órbita circular, mas órbitas elípticas, né, como o Brahe e o Kepler observaram depois. Mas é uma matemática muito mais complicada para você descrever isso aqui. Mas sair desse paradigma de Terra no centro para Sol no centro é você tirar o homem do centro de tudo. Então a igreja iria perder muito com isso. E tem toda essa questão envolvida, né? E aí surge o primeiro telescópio com o Galileu Galilei, e foi quando ele fez observações de Júpiter e ele observou que 3 astros acompanhavam Júpiter, né? Então, Júpiter era o planeta e tinha esses astros menores que acompanhavam Júpiter. Esse aqui foi o motivo, digamos assim, fatal para a gente assumir o modelo heliocêntrico e deixar o geocentrismo de lado. Que era, se Júpiter, que é um astro aí no céu, tem astros que acompanham ele, por que o Sol não pode ter outros astros que acompanhem ele, né? Então, esses astros que estavam ali acompanhando Júpiter, hoje a gente sabe que são as luas de Júpiter. Se a gente observa num telescópio hoje em dia, dá para ver umas 4 ou 5 luas de Júpiter, mas Júpiter não tem só essas luas, ele tem 79 luas, né? Então, tipo, a gente tem uma lua aqui na Terra e Júpiter tem 79 luas, né? Todos esses corpinhos menores aí girando ao redor dele. Então, a gente assume agora um modelo heliocêntrico e a gente vai avançando, né? Agora, o avanço, perceba que ele vai acontecendo mais rápido. A gente saiu aqui de século 8 a.C., aí foi para o século 2 depois de Cristo, a gente avançou 14 séculos até que essa visão de mundo mudasse. Agora a gente está no século 16, 17, quando finalmente a gente consegue ter um telescópio para fazer observações e que nos mostre o mundo lá fora, né? Então, agora o universo não é mais só uma Terra com alguns astros girando em torno, agora já tem mais coisas. E aí vocês vão estudar com a professora Rafaela ainda ao longo desse ano,
sobre o Newton e as suas leis, né? E aí uma das leis mais importantes assim do Newton é a da gravitação, e que era usada para explicar o movimento dos planetas, por exemplo, né? De dizer que o planeta estava girando lá em torno do Sol e como que ele fazia isso, e, enfim, qual a distância que o planeta estava e tudo mais. E aí, essa lei da gravitação universal, as leis de Newton, a gente pode dizer assim, que todos os corpos que têm massa, eles se atraem, né? Então, se a massa desses corpos é maior, a atração desses corpos vai ser maior. Então, por exemplo, o Sol tem uma massa maior, então ele atrai mais a Terra, seria assim. Mas, se esses corpos estão distantes, se um corpo está mais distante do que o outro, a força de atração gravitacional vai ser menor. Então, um planetinha que está lá mais longe, sei lá, Urano, a força de atração gravitacional dele com relação ao Sol vai ser menor do que, por exemplo, a Terra que está mais perto do Sol. Então, o Newton, ele foi muito importante, deu uma contribuição muito importante durante muito tempo também. A gente usou a física newtoniana para explicar o movimento dos corpos, tanto aqui na Terra, quanto o movimento dos corpos celestes. Aí a gente avança um pouquinho mais agora para o século XVIII, XIX, que é quando finalmente o uso dos telescópios ele se torna comum. E aí a gente tem o Charles Messier, que deu grandes contribuições, e ele fez observações de cerca de 103 objetos astronômicos que eles chamavam de nebulosas. Essas nebulosas eram o quê? Eram regiões assim que você olhava no céu e era meio difusa, parecia um borradinho no céu. Você não observava um ponto específico, tipo a gente olha para o céu e vê uma estrela, né? Era uma coisa meio borrada, e aí o pessoal chamava isso de nebulosa. Hoje a gente sabe que essas nebulosas podem, por exemplo, ser outras galáxias, mas nessa época ainda não se sabia, porque o universo era só aquilo, né? Um Sol com planetas girando em torno do Sol, e uma esfera de estrelas fixas, que serão aquelas estrelas lá do fundo. Quando começa com esse uso do telescópio comum, e o Messier já começa com essas observações de alguns objetos difusos que a gente não sabia bem o que era, vai surgindo a ideia de que talvez existam universos ilhas, né? E aí entra em cena o filósofo Immanuel Kant, e aí que ele não deu contribuições importantes só na filosofia, mas ele também deu contribuições na astronomia, argumentando que deveriam existir outros, quando a gente fala agora de outros universos, esses universos ilhas, né? Ele fala assim, olha, a gente vive nesse lugar que tem o Sol, que tem os planetas, mas tem muito mais estrelas tipo o Sol. A gente vive num lugar que é um conjunto de muitas estrelas, e ele chamou isso de Via Láctea. Essas estrelas, elas estão agrupadas na forma de disco, então quando a gente olha para o céu, a gente só vai ver uma faixa, né? E devem existir outros universos ilhas desse tipo, que seriam outras aglomerações de estrelas, também organizadas na forma de disco, em outros lugares bem distantes de nós. Que foram, por exemplo, essas nebulosas que o Messier observou, mas que ficou mais claro quando o William Herschel identificou mais de 1.000 nebulosas, né? E aí ele conseguiu mapear de vez esse nosso sistema de estrelas, que seria a Via Láctea, dessa forma aqui. Então, ele observava e marcava a posição das estrelas que ele estava observando. E o filho dele, o John Herschel, fez um catálogo com mais de 5.000 objetos, né? Que eram nebulosas, essas regiões difusas, eram estrelas e aglomerados de estrelas, né? Aglomerado de estrelas é quando a gente tem um monte de estrelinhas juntas numa região só e que elas nasceram todas no mesmo tempo. E aí, então, a gente agora está saindo de uma visão de mundo de só existir Sol, planetas e estrelas fixas de fundo para vários sistemas de estrelas aglomeradas, né? Cada sistema de estrelas
agrupadas formam o que a gente chama hoje de galáxias, né? A gente vive na galáxia, que é a Via Láctea, mas tem galáxia de Andrômeda e tantas outras bilhões de galáxias aí pelo universo, né? Então, esse nosso universo agora ele está aumentando cada vez mais de tamanho. E uma coisa interessante é que naquela época que o Messier começou a fazer as primeiras observações do século XVIII, XIX, não existia fotografia, tá? A fotografia só veio existir no final do século XIX. Então, tudo que o pessoal observava em telescópio, eles tinham que desenhar. Então, as observações do Galileu foram desenhadas. Aqui acabou que eu não consegui colocar o GIF que mostra as observações do caderno do Galileu, ele desenhando as luas, né? Aqui também é a nebulosa de Andrômeda que o Messier observou, e isso é um desenho que ele fez. Então, só no final do século XIX é que a fotografia conseguia agora gravar essas observações que eram feitas, gravar em imagens para serem analisadas depois. Nessa época também, no final do século XIX, é aprimorado o espectrógrafo, que é usado para fazer a classificação espectral de estrelas, né? O que seria essa classificação espectral? Desde o tempo de Newton já se sabia que a luz ela pode ser decomposta, né? Então, quando a luz branca passa por um prisma, ela é decomposta em todo o espectro eletromagnético. E aqui vai desde o vermelho até o violeta, de comprimentos de onda maior até comprimentos de onda menor. E o que acontece é o seguinte, dependendo, aqui é uma representação da luz, né, que vem, sei lá, de uma fonte de luz aqui, passa por um gás que tem uma certa composição, passa por esse prisma e é decomposta. E aí, quando a gente olha no espectro dela, a gente vai ver linhas de absorção, que são essas linhas escuras, ou, dependendo se for, aqui é um gás frio, se for um gás quente, a gente vai ter linhas de emissão. Né? Isso, de forma simples, é o quê? Dependendo do material pelo qual a luz passe, ela vai ter linhas diferentes. Né? Então, se a luz está passando por um lugar que tem sódio, que tem mercúrio, que tem lítio, a gente vai saber que tem, porque em laboratório a gente consegue fazer os espectros desses elementos. Então, a gente consegue identificar quais elementos tem em alguma região do céu. Né? Perceba que tudo que a gente faz em astronomia, a gente faz com luz, né? É a luz que vem dos objetos. Então, a espectroscopia é algo muito importante nesse sentido, da gente conseguir identificar os elementos que existem numa estrela ou numa nebulosa, numa galáxia, coisas assim. E vocês vão, em breve, estudar também, tem uma coisa que a gente chama de efeito Doppler, né? Que, com relação ao som, a gente usa o clássico exemplo da ambulância, né? Uma ambulância vem se aproximando, você vai ouvindo o som dela ficar mais agudo, e quando ela se afasta, vai ficando mais grave, né? Porque a fonte de som está em movimento, então esse comprimento de onda vai mudar, a frequência muda e a gente ouve mais agudo ou mais grave, dependendo se a fonte se aproxima ou se afasta de nós. E a mesma coisa acontece com a luz. Se eu tenho uma fonte de luz que está em movimento, essas linhas espectrais aqui, que são características, né, elas vão ser deslocadas. Se a fonte se afasta de mim, a gente tem os comprimentos de onda deslocados para um deslocamento para comprimentos de onda maiores, e aí, portanto, para o vermelho. E se a fonte se aproxima, a gente tem um deslocamento dessas linhas espectrais para o azul, para comprimentos de onda mais baixos. E aí, adequando essas duas coisas, usando fotografia e usando espectroscopia, agora era possível, por exemplo, determinar distâncias de que os objetos estavam de você e também se esse era um objeto que estava se afastando ou se era um objeto que estava se aproximando do observador, no caso, nós que estávamos aqui na Terra.
E aí, por exemplo, aqui é uma tabela periódica com todos os elementos, e aí cada elemento vai ter um espectro específico. Então, se você pega a luz que vem de uma estrela, faz o espectro dela e observa alguma coisa que seja igual a qualquer um desses padrões, isso quer dizer que a gente vai ter esse elemento lá naquela estrela, né? E muitos dos elementos que, por exemplo, a gente tem na Terra hoje, eles vieram de estrelas, porque esses elementos só conseguem ser formados em locais que têm uma alta temperatura, uma alta densidade, para poder ocorrer a fusão dos núcleos e assim se formarem os novos elementos. E agora entra em cena uma grande mulher, uma mulher que foi muito importante na história da ciência, que é a Henrietta Leavitt, e que eu costumo dizer que ela é a mulher que descobriu como medir o universo. Não exatamente como medir o tamanho do universo, mas como fazer medidas de distância no universo, que foi justamente usando a luz que vinha de estrelas, né? Esse avanço da espectroscopia permitiu que ela fizesse observações de um tipo específico de estrelas, que chamam cefeidas, em que o brilho da cefeida variava. Então, você estava lá olhando para o céu, para a cefeida, às vezes ela estava mais forte, às vezes ela estava mais fraca. E ela conseguiu determinar a relação que existia entre o tempo que demorava para ficar mais forte e mais fraco com justamente a intensidade dessa luz, né? Com a luminosidade da estrela. E a partir disso, usando a espectroscopia, esse deslocamento das linhas espectrais, era possível agora determinar a distância que essas estrelas estavam do observador, que era a Terra. Né? Então, foi ela que descobriu essa relação que permitiu agora que a gente conseguisse estimar distâncias no universo. A gente está falando aqui de coisas muito distantes, né? Então, aqui que começa mesmo a astrofísica e cosmologia, quando a gente consegue fazer essas medidas de distância muito grandes. Isso é muito importante para o Hubble, os estudos da Henrietta Leavitt, porque ele, então, com os estudos que ela fez, conseguiu observar uma estrela cefeida em uma nebulosa, na constelação de Andrômeda, e ele conseguiu calcular a distância da Terra até essa nebulosa como sendo de 930 mil anos-luz. E aí, lembra que o Kant, o Messier, o Herschel já tinham mapeado o sistema, né? O nosso sistema de estrelas, a galáxia, e o tamanho da nossa galáxia era muito menor do que isso aqui, né? Era cerca, acho que são 30 mil anos-luz, o tamanho da nossa galáxia. Então, se eu estou observando uma estrela que está num lugar a 930 mil anos-luz de distância, é porque ele está fora da minha galáxia, né? Então, ele está em um outro universo ilha, está em outra galáxia, né? Então, essas observações aqui do Hubble vão contribuir para a gente estabelecer que, de fato, o universo não se resume ao nosso sistema de estrelas, não se resume à nossa galáxia, mas existem muitas outras galáxias aí fora. Mas, veja só, né? Eu agora falei aqui de uma distância em anos-luz, o quanto que é isso? Para a gente ter uma noção de quanto é isso, vamos dar um spoiler para vocês, que ainda devem estudar isso, que a luz, a velocidade de propagação da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Então, você conta, a luz andou 300 mil quilômetros. 2, 600 mil. 3, 900 mil. Então, a luz é o troço que se propaga mais rápido na natureza. Nada consegue se propagar mais rápido do que a luz. E se a gente conta quantos segundos existem em um ano, né? Um ano são 12 meses, cada mês tem 30 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, a gente faz essa continha aí e em um ano a luz vai percorrer essa distância aqui, que eu sempre tenho dificuldade de dizer o número. 1.000, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. Então, são 9 quadrilhões
quase 9,5 quadrilhões de quilômetros em um ano. Isso é muito longe, né? Para vocês terem noção, por exemplo, daqui da Paraíba para o Rio de Janeiro são quase 3.000 quilômetros. 3.000, né? Então, é nessa casinha aqui, ó. A gente estaria nessa casa dos primeiros zeros. Isso aqui é o que a luz consegue percorrer em um ano. E o Hubble encontrou uma estrela que está a uma distância de 930 mil anos-luz. Então, você ainda vai multiplicar isso aqui por 930 mil. Então, muito longe. Então, imagina aí, o universo é muito grande. E aí, vamos ver um videozinho aqui para ajudar a gente a entender, quando eu estou falando de ano-luz, que tamanho de distância é esse. Então, aqui a gente sai da escala, vai saindo da Terra, né? Tem uma pessoa, a gente está na escala de metros aqui, ó, 100 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros, esse tamanho, o tamanho da seta, certo? Tem esse tanto de quilômetros aqui. 1.000 quilômetros. A gente sai da Terra, a Terra tem cerca de 12.000 quilômetros de diâmetro. 1 milhão de quilômetros, 10 milhões de quilômetros até o asteroide mais próximo, 100 milhões de quilômetros, que é o sistema solar interno. Isso aqui é o sistema solar externo. E aqui a gente só está com o Sol ainda, a gente nem chegou na estrela mais próxima. E a gente já está em aí agora sim, 1 ano-luz. As estrelas mais próximas só aparecem com 10 anos-luz. E a gente vai saindo da galáxia, né? 1.000 anos-luz, a gente ainda está dentro da galáxia, da Via Láctea, do que seria a Via Láctea. E o tamanho da Via Láctea é cerca de 100.000 anos-luz. E aí a gente vai aqui para 1 milhão de anos-luz, 10 milhões de anos-luz, para uma coisa muito maior, que a gente chama de teia cósmica. Teia cósmica seria a maior estrutura que a gente tem no universo, né? Que seriam, então, essas estruturas maiores seriam formadas pela aglomeração de estruturas menores, né? Então, a gente sai de uma escala... A gente sai de um sistema que tem uma galáxia e a gente vai tendo mais galáxias juntas e vai formando toda aquela teia cósmica. Mas aí o Hubble, ele quando identificou essa estrela na nebulosa de Andrômeda e que viu que ela estava muito, muito longe, que possivelmente em então era um outro universo-ilha ou uma outra galáxia, como a gente chama hoje, ele, além de fazer isso, ele também observou muitas galáxias e ele classificou essas galáxias. E aí ele classificou as galáxias entre os tipos entre ser elíptica, então ele olhava uma galáxia no céu e de acordo com a forma dessa galáxia, ele dizia, essa é uma galáxia elíptica, ou essa é uma galáxia espiral, ou essa é uma galáxia espiral com uma barra, que seria esses formatos aqui, né, que está nesse desenho. Então o Hubble classificou galáxias, o Hubble observou galáxias que estavam distantes, e hoje a gente sabe que todas as galáxias que existem no universo, elas vão estar agrupadas em diferentes sistemas. Então, a gente pode ter pares de galáxias, né, um sistema de duas galáxias. Então, por exemplo, se a gente pega a Via Láctea, que é a nossa galáxia, com a galáxia de Andrômeda, a gente vai ver que essas duas galáxias, elas estão mais próximas umas das outras. A gente pode ter grupos de galáxias, que é quando a gente tem da ordem de dezenas de galáxias que estão... Sabe os planetas girando em torno do Sol? Vai acontecer mais ou menos a mesma coisa com as galáxias também. Elas vão ficar orbitando em torno de um centro de massa comum. E aí, dependendo de quantas galáxias estão ali orbitando esse centro de massa comum, a gente pode ter grupos de galáxias, que são com dezenas, a gente pode ter aglomerados de galáxias, que aí já vão ser de centenas a milhares de galáxias, e a gente pode ter superaglomerados, que aí já são milhares de galáxias, e as grandes estruturas, que é aquela teia cósmica, que é no final.
Simone, tudo que existe. Oi. surgiram algumas dúvidas que eu acho que é bom falar, já questionar agora. O Tá. Kaique perguntou como são formadas as nebulosas, porque a gente vem acompanhando o descobrimento, né? Tipo, estão quantificando a quantidade de nebulosas. Eu acho que surgiu essa dúvida se eles sabiam como eram formadas, e aí, no caso, também hoje já se sabe, então, para tu falar um pouquinho como é que são formadas. Aí o Kaique também perguntou, deixa eu só achar aqui. Tá, eu me perdi. Ai, meu pai. Ajuda aí, Kaique. Qual foi a... É porque eles ficam falando, aí eu me perco no chat. Mas uma foi essa, sobre como são formadas as nebulosas. Aí o Kaique também perguntou, será que existe algo ainda maior que a teia cósmica? Aí um outro estudante provocou, porque disse, como que podemos saber a extensão do nosso universo se o próprio conceito de universo é infinito? Eu acho que é legal falar essas coisas agora. Muito bom. Muito bom. Olha só, sobre as nebulosas. Na época que elas foram primeiro observadas, a gente não sabia o que é que elas eram exatamente, né? A gente só observava no céu, digamos, uma luz assim, uma coisa difusa. Sabe quando você olha de longe para uma luz e vê um negócio meio embaçado? Então, era isso que se olhava pelo telescópio, e aí você não sabia o que era, e você dizia, olha, é uma nebulosa, é uma coisa assim que eu não sei dizer o que é. Hoje a gente sabe que nebulosas são regiões de formação estelar. Então, ali tem gás, tem poeira e tem moléculas. Né? Então, vai ser um gás frio. E como elas se formam, não sei exatamente como elas se formam. Pode ser, por exemplo, da explosão de estrelas. Né? Estrelas, no fim da sua vida, elas explodem e o que resta é uma nebulosa. Mas as primeiras de todas precisaram se formar de alguma forma, né? Mais um pouquinho lá na frente a gente vai ver isso, mas que as coisas, quando elas surgiram no universo, elas estavam ali bem quentes, altas temperaturas, então vai pensando aí nos estados da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. Isso aqui depende da temperatura da coisa. Então, a gente está falando de um universo que tem coisas muito quentes. Então, era mais do que um gás. A gente tinha, assim, um plasma, né? Um outro estado da matéria. Mas aconteceu um negócio interessante no universo, que foi que o universo começou a crescer. E à medida que, digamos, um gás vai ocupando um lugar maior, aquela aí eu já queria dizer aquela equação que vocês conhecem, mas vocês não conhecem ainda, vocês vão conhecer, uma equação que tem na química, que é PV igual a nRT, vocês vão lembrar disso, que relaciona pressão, volume e temperatura. Então, se eu tenho um gás num lugar assim, aprisionado num lugar pequenininho, ele vai estar com a temperatura X, certo? Se eu aumento o lugar para esse gás ficar, ele vai ocupar esse espaço maior e a temperatura dele vai diminuir. E aí, dependendo da temperatura que as coisas estão, elas podem começar a aglomerar por efeito de gravidade. Aí você lembra da lei de gravitação do Newton que eu falei? Os corpos que têm massa se atraem, a atração vai ser maior se a massa for maior e a atração vai ser menor se a distância que separa eles for maior. Então, as coisas começam a aglomerar por efeito de gravidade e a gente vai tendo a formação dos primeiros elementos, e é assim que se formam as primeiras estrelas, as estrelas vão evoluir, aí é toda uma outra história que dava para contar aqui. As estrelas vão evoluir e chega uma fase no final da vida que as estrelas não conseguem mais ficar. Estrela é um gás, né? Um gás confinado ali, ligado por uma atração gravitacional. E essa estrela, ela explode. Ela explode, o material dela vai sendo espalhado por toda a região do espaço e às vezes sobra só um lugar assim que tem gás, poeira e que tem algumas moléculas, que seria isso que a gente chama hoje de nebulosa. Aí, Sim, como foi a outra pergunta? só uma pergunta dentro dessa tua fala. Quando você fala em explosão, é quando a estrela se torna supernova. Então, a supernova é um tipo, na verdade não é exatamente uma explosão, mas pode ser que uma estrela exploda e não seja supernova. Dependendo de como ela vai explodir, vai ser um tipo de estrela diferente.
Aí, se ela explodir por causa de uma coisa específica, de um sistema específico, ela é supernova. Tem como classificar, sabe? E aí tem como classificar de acordo com a luz que a gente observa dela, do espectro. Sabendo os elementos que tem lá, a gente consegue dizer um monte de coisa. Né? Consegue dizer a massa da estrela, consegue dizer se foi supernova, se não foi, se foi só uma estrela gigante, coisas assim. Entendi. E a outra pergunta é, depois da teia cósmica, se já se sabe o que tem, se tem algo, no caso, essa ideia do infinito. Uhum. Então, o que existe de maior é a teia cósmica. Maior que a teia cósmica, a gente não sabe. Eu acredito que não sei. É porque, assim, a gente tem um limite de observação. Lembra que eu falei que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo? Então, tem um limite que a gente chama de horizonte observável, que é até onde a gente consegue observar no universo, e que seria desde o tempo que o universo surgiu até hoje, o tempo que a luz vem se propagando de lá até hoje, é o que a gente chama de tamanho do universo observável, que é o que deu tempo de chegar a luz até nós é o tamanho do universo observável. O universo ele pode ser maior que isso, só que a gente não tem acesso a essa informação. Então a gente não sabe dizer o que teria além disso. Mas aí sobre o universo ser infinito ou não, eu não sei responder, na verdade. Eu sei que existe essa discussão de se o universo é finito ou infinito, dependendo do modelo que se assuma. Depois eu vou falar para vocês que a gente vai construir aqui um modelo que é o modelo do Big Bang, que vocês já devem ter ouvido falar. Mas existem outras teorias por aí com outra explicação para como o universo surgiu, para como ele evoluiu para formar tudo que tem hoje. E aí pode ser que o universo seja finito ou infinito. Mas é uma discussão aí, eu acho que talvez até mais filosófica do que propriamente física. Mas eu preciso confirmar isso, do se é finito ou infinito. O Ailton pergunta se, nesse sentido, podemos dizer que estamos observando estrelas que já explodiram. Com Também, certeza. né? Também. E eu acho De que só para... De fato é isso. A gente. Até a luz do sol. Não é que explodiu, né? Mas a gente sempre observa o passado das coisas. Porque tem uma estrela lá longe, ela emitiu a luz veio viajando, 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 bateu aqui no nosso telescópio agora. Ela levou um tempo para chegar aqui. Então, a luz do Sol, para sair do Sol e chegar aqui na Terra, ela gasta 8 minutos. Então, a luz que nos ilumina agora foi de 8 minutos atrás. Uhum. Eu acho que só para a gente fechar essa discussão da teia cósmica, se é infinito, se não é infinito, é a gente pensar que a ciência está em constante construção. Então, o que a gente não tem uma resposta precisa agora, a gente ainda pode ter daqui para frente, ou talvez a gente não saiba, mas as próximas civilizações saibam, enfim. Continua, Simone. Se o ser humano conseguir deixar a civilização, né? Pois é. Pois é. Tá, então é isso, né? As galáxias elas podem estar agrupadas e serem classificadas se estão pares, grupos, aglomerados, dependendo de quantas tem. E aí a gente pode ver aqui, por exemplo, o que a gente chama de grupo local, que é onde está a nossa galáxia, né? A Via Láctea. Então, aqui tem a Via Láctea. Esses pontinhos aqui menores são galáxias que a gente chama de galáxias satélites e galáxias anãs. Aí, olha só, o tamanho do nosso grupo local é de 3 milhões de anos-luz. Então, isso aqui tá 3 milhões de anos-luz. E Andrômeda está mais ou menos aqui. E tem uma outra galáxia que está mais ou menos aqui, que é a M33. E isso aqui é o que a gente chama de grupo local, que são essas três galáxias maiores, né, galáxias espirais, com essas galáxias menores, que são galáxias, e aí podem ser elípticas, espirais e anãs, porque elas são bem menores, né? Veja o tamanho delas aqui,
se comparado com o tamanho da nossa galáxia, por exemplo. Se a gente vai para uma estrutura maior, em que a gente tem agora objetos, né? E aí, quando eu estou falando de objetos, eu estou falando de galáxias que estão ligadas gravitacionalmente umas às outras, até uma distância de mais ou menos 6 milhões de anos-luz, a gente já vai ter aqui dezenas, né? Então, 1, 2, 3, 4, enfim, dezenas de galáxias aqui, a gente chama de aglomerados. Essas estruturas que tenham mais do que 1000 galáxias juntas, né, da ordem de milhares, que a gente chama de aglomerados, são bem maiores, aqui a gente já vê bem mais galáxias. E tem o superaglomerado de galáxias, e aí veja que vai se formando aqueles filamentos que a gente viu naquela teia cósmica, né? Cada pontinho desse aqui pode ser, por exemplo, um aglomerado de galáxia que tem várias galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, e possivelmente muitos sistemas planetários aqui. Então, cada pontinho desse ser um aglomerado de galáxia e essas estruturas filamentares, assim, se a gente desse um zoom de novo, a gente ia ver aquela teia cósmica, né? São dessas superestruturas que a gente tá falando. Pois é, e aí agora a gente chega aqui num ponto em que todo esse universo que a gente está falando, ele parece muito maior do que aquela concepção inicial em que a Terra era o centro de tudo, né? O universo lá no início era Terra é o centro de tudo, tudo que existe é isso aqui, e agora a gente está vendo que existe muito, muito, muito mais. Mas essas coisas estão paradas, né? Tem essa estrutura aqui que a gente chama de superaglomerado, pum, e é isso. Né? Veio alguém é ótimo, colocou essas coisas aqui desse jeito e tá assim, e vai ser sempre assim? Será que é isso? Ou será que a gente consegue identificar movimentos e evolução nessas estruturas, né? Delas se modificando. E aí entra em cena um outro astrônomo, que foi o Vesto Slipher, e lembra de novo daquela espectroscopia que eu falei das linhas espectrais, que dependendo se a fonte ela está se afastando ou se aproximando de você, você vai ver um deslocamento para o vermelho ou para o azul das linhas espectrais. Então, o Vesto Slipher, ele conseguiu medir a velocidade de afastamento usando justamente a espectroscopia. E aí ele fez isso para várias galáxias. E lembra que o Hubble já tinha conseguido identificar a distância de várias galáxias usando aquele método que a Henrietta Leavitt fez. E aí a gente chega numa constatação que o Hubble fez e que um outro cientista, que é o Lemaitre, também fez de forma independente, que é observar uma relação entre velocidade e distância, da seguinte forma, né? Aqui a gente tem uma distância se afastando do centro. Então, coisas que estão aqui estão mais distantes de nós. E aqui a velocidade cresce, certo? Então, tem uma galáxia que está numa certa posição, se afastando com uma certa velocidade. Se eu vou um pouquinho mais longe, a galáxia está indo com uma velocidade maior. Veja que a velocidade vai crescendo, né, para cima. E aí, essa relação que o Hubble conseguiu obter entre velocidade e distância das galáxias era o seguinte: quanto mais distante a galáxia estiver, mais rápido ela vai se afastar. E isso foi um indicativo de que o universo ele não é parado, não é uma coisa que está assim parada, mas é algo que está em constante movimento. E quanto mais longe uma coisa está de você, mais rápido ela vai se afastar. Aí é como se fosse assim, né, uma representação da expansão. Tem as galáxias, estão indo ali com uma certa velocidade. Se está mais longe, elas vão se afastando mais rápido. E o que vai acontecendo é isso, né? O universo em expansão, um universo que vai crescendo de tamanho, né? Então, de novo, o que o Hubble viu foi, quanto mais longe a galáxia está, mais rápido ela vai se afastar. E isso indica que o universo está crescendo. Isso aqui a gente já está falando de século XX, lá na década de 1929, por aí. Só que, nesse meio tempo, tem o Einstein, esse senhorzinho simpático aqui,
e que estava dizendo que o universo tinha que ser de algum jeito. E qual era o jeito que o Einstein dizia que o universo tinha que ser? Olha, o universo tem que ter matéria, né? Porque a gente é composto de matéria, estrela também é composto de matéria, tudo que existe aí é composto de matéria, então o universo tem que ter matéria, o universo vai ter essa forma esférica e o universo é parado, né? Tipo, ele sempre vai ter o mesmo tamanho, ele sempre teve esse tamanho e sempre terá esse tamanho. Não muda, é um universo estático. Só que o que o Hubble viu? Que o universo crescia, né, de tamanho. O universo estava em expansão e a tendência era que as coisas se afastassem cada vez mais umas das outras. E quando o Hubble fez isso, o Einstein já tinha estabelecido a teoria dele e ele não acreditou, falou, não. Na verdade, o Friedman, que é um outro cientista, ele estudando essas coisas aqui de Einstein, ele falou, Einstein, acho que seu modelo do universo está meio errado aí, ele não é parado não, ele não é estático, ele tem que estar em movimento. Aí o Einstein falou, Friedman, não vem com essa conversa para cá, isso não é bem assim, o que eu fiz está certo. Só que aí quando o Hubble observa, e aí contra fatos, não há argumentos, você estava vendo que o universo estava aumentando de tamanho. Né? Essa relação de velocidade com distância dizia isso. Quanto mais longe o objeto está, mais rápido ele se afasta, logo o universo está em expansão. Então, o Einstein vai e fala que foi o maior erro da vida dele, foi considerar que o universo era parado, né? Porque agora as observações mostravam que o universo estava em constante expansão. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre essa teoria de Einstein, a gente pode, por exemplo, inverter a seta do tempo e pensar assim: se hoje as coisas estão se afastando umas das outras, no passado, talvez elas estivessem mais próximas. Né? Então, da mesma forma que hoje se afasta, para chegar até hoje, nesse afastamento que a gente está, ela vinha expandindo, né? Então, se a gente volta na seta do tempo, a gente está aqui hoje. A gente vai mais para o passado, estava mais junto. Cada vez que a gente vai mais no passado, voltando à seta do tempo, as coisas estavam mais juntas, até que chega um ponto que toda a matéria e toda a radiação do universo, elas vão estar contidas num pequeno volume, numa pequena região do espaço. E aí, obviamente, as coisas não estão na forma que estão hoje, né? A gente não vai ter moléculas, átomos, a gente não vai ter matéria estruturada dessa forma. Vai ser só as partículas elementares, que hoje a gente sabe que são os quarks, né, que formam as partículas elétron, próton, nêutron. Então, a matéria vai estar totalmente desintegrada e vai estar acoplada com a luz, né? A luz é radiação, né? E aí essa luz com todo o espectro eletromagnético, desde faixas de rádio até ultravioleta. Então, luz e matéria eram uma coisa só. É meio difícil de pensar isso, mas seria isso, porque não tem como eu ter uma galáxia nessa região muito pequena do espaço-tempo. E é muito doido também pensar que toda a matéria e a radiação do universo estavam nesse pequeno volume, mas é algo que é intuitivo. Se hoje eu estou observando as coisas se afastando, então elas provavelmente vieram de uma origem comum, né? Isso é o que a gente chama de modelo do Big Bang, e essas coisas vieram dessa origem comum, então todo o conteúdo material do universo estava ali contido nessa pequena região do espaço, que por algum motivo começou a expandir, né? Então começou a expandir, as coisas começaram a se formar, e hoje a gente observa as galáxias se afastando cada vez mais umas das outras. Né? Então, seria essa concepção do modelo do Big Bang, e a gente consegue estudar várias fases. Né? Então, essa fase aqui seria esse início, onde está tudo junto ali, matéria com radiação, a gente não tem nada formado.
as partículas, na verdade, elas vão ser criadas ainda a partir das partículas, os prótons, elétrons e nêutrons vão ser criados a partir das partículas elementares. À medida que o universo, e aí lembra, eu falei para vocês, o universo vai crescer, a temperatura dessa coisa vai diminuir, vai chegar uma hora que a temperatura vai ser adequada para ter a formação de certos elementos, e aí começa a formação dos primeiros elementos, começa a formação das primeiras estrelas, começa a formação das primeiras galáxias, e aí as galáxias vão se agrupando em pares, em grupos ou em aglomerados, e a gente chega numa fase do universo hoje, em que, por exemplo, a gente tem aqui, ó, aqui é a teia cósmica, né? Essa é a teia cósmica. Você pega um pedacinho da teia cósmica, você vai ver que ali tem um aglomerado de galáxias, com muitas, muitas galáxias. Em uma dessas galáxias, pode ser, por exemplo, a nossa, em uma dessas galáxias vai ter o nosso sistema solar, e nesse sistema solar a gente vai estar aqui na Terra, em algum ponto, fazendo alguma coisa e tentando descrever todas essas coisas, né? Então, é uma coisa de universo muito maior. Rafael, quanto tempo eu tenho? Então, a aula vai até 11h55. Aí tem 15 minutos. Quanto? 15 minutos. Meu Deus, como eu já falei. Então, eu vou dar uma puladinha aqui, umas coisas, e talvez eu acho que Raíssa vai falar sobre isso, né? Sobre essa fase aqui inicial, de como que é melhor, como é essa formação das coisas ali no início. A gente vai dar uma puladinha aqui para falar da teoria de Einstein, porque eu falei que a gente ia sair dos gregos e ia chegar em Einstein, né? E aí a gente precisa, por exemplo, de uma teoria para descrever como essas coisas estão acontecendo, né? Como os astros se movem, como as coisas crescem, como essas galáxias elas vão estar organizadas num aglomerado. E a gente precisa de uma teoria de gravidade para isso. E a teoria de gravidade que a gente vai considerar para descrever essas coisas em grandes escalas vai ser a teoria de Einstein. Lembra que eu falei que o Newton fez lá a teoria da gravitação universal, né? E a teoria de Newton ela é suficiente para explicar, por exemplo, o movimento dos planetas. Mas se a gente vai para escalas maiores, onde a gente tem, por exemplo, esse movimento de galáxias em aglomerados e onde a gente tem todo esse universo que está em movimento, a gente precisa de uma teoria mais geral. E a teoria de Einstein. E o Einstein vai nos colocar a ideia do seguinte: os corpos, eles não mais se atraem porque tem massa, mas eles se atraem por causa de uma propriedade geométrica, que é a gravidade. E, na verdade, não é que se atraem, mas é que a massa do corpo vai deformar isso que a gente chama de espaço-tempo. E essa deformação, o jeito que o espaço-tempo ele se curva na presença dessa matéria, vai dizer como os outros corpos devem andar por aqui. Né? Então, tem sempre aquele exemplo clássico de um tecido esticado. Se tu vai lá e joga uma bolinha de gude nesse tecido que está esticado, a bolinha de gude vai caminhar retinho ali por cima. Se tu põe uma bola de boliche ali no meio, uma coisa mais pesada, o que acontece? O tecido afunda, e se tu joga agora uma bolinha de gude ali, o que a bolinha vai fazer? Ela vai começar a fazer um movimento circular. Então, é essa analogia que o Einstein faz para descrever a gravidade em grande escala, né? Então, agora, todos os corpos que têm massa, eles vão deformar essa estrutura do espaço-tempo, e os corpos vão ter que se mover de acordo com essa deformação. E aí o que acontece, por exemplo, com um buraco negro, né? Um buraco negro é um corpo muito massivo, muito mesmo. Então, se eu estou vendo aqui que essa esfera desse tamanho faz essa deformação aqui nesse espaço-tempo, se eu pego duas bolas dessa, a tendência é que essa deformação seja maior. 3 vai ser ainda maior, 4 ainda maior. Chega um ponto que essa deformação é tão grande que forma um buraco assim muito fundo. E aí a gente chama de buraco. E por que a gente chama de buraco negro? É porque
vê só, as coisas têm que seguir o caminho em torno disso aqui. Então, se essa bolinha está querendo atravessar daqui para cá, e se ela quiser vir por aqui, exatamente por aqui, ela tem que descer e depois subir esse vale. Ou ela vai ficar dando voltas aqui. Se ela quiser ir por aqui, ela dá voltas, mas se ela quiser descer, ela vai ter que descer aqui e depois subir. A luz também vai ter que seguir isso. Não só os corpos que têm massa, mas a luz, inclusive. Quando a luz passar por um lugar que tem um corpo massivo deformando o espaço-tempo, a luz também vai ter que seguir esse mesmo caminho. Então, se fosse uma luz passeando por aqui, a luz ia ter que dar a voltinha, ou a luz teria que descer esse buraco e depois subir do outro lado. Num buraco negro, esse buraco é tão fundo que a luz entra, tenta atravessar, mas não consegue sair. Né? Então, os físicos, no auge da sua criatividade, chamam isso de buraco negro, porque é um buraco muito fundo que não emite luz, porque a luz não consegue vencer esse campo gravitacional que é tão intenso. E aí, aqui, de novo, mostrando o estereótipo, né, do cientista, mas o Einstein era um cara normal, que também ia na praia e conversava. Aqui é o Feynman, que é um outro grande físico também. E tem eu aqui do lado de Einstein, em Sobral, no Ceará. E aí, por que eu tô do lado de Einstein, em Sobral, no Ceará, para a gente falar um pouquinho sobre algo que aconteceu 102 anos atrás, que foi um eclipse solar total, que pôde comprovar isso aqui, né? Comprovar o que o Einstein disse, olha, os corpos vão seguir os caminhos de acordo com a curvatura do espaço-tempo, essa curvatura determinada pela massa dos corpos. E se até a luz se curva, como que a gente pode ver isso? Né? A situação ideal seria um eclipse total do Sol, porque, veja só, durante o dia a gente só consegue ver o Sol, a gente não consegue ver outras estrelas no céu, porque o Sol está tão próximo que a luz, enfim, não permite que a gente veja outras coisas, né? Quando é noite, a gente vê outras estrelas no céu, porque o Sol está lá na parte de trás. Só que durante um eclipse, o que acontece? A gente está na Terra, o Sol está lá no canto dele, obviamente isso aqui está totalmente fora de escala, certo? E aí a Lua vai passar entre nós e o Sol. Quando a Lua passa entre nós e o Sol, o dia fica escuro e a gente vai conseguir ver no céu outras estrelas além do Sol. E aí, o que é que o Einstein falou? Olha só, se a luz de uma estrela passar perto do Sol, ela vai mudar o caminho dela. Então, um eclipse era a situação perfeita para a gente identificar isso, porque é o seguinte, quando uma estrela que estivesse aqui atrás do Sol, a luz dela fosse passar aqui, a luz não ia fazer esse caminho reto, certo? Lembra que tem aquela deformação, ela ia ter que fazer a curva. É literalmente a luz fazendo a curva. Quando a luz faz a curva e a luz dela chega aqui no observador na Terra, é como se eu estivesse vendo a estrela aqui. Então, parece que a estrela está aqui, porque a luz está vindo assim, só que, na verdade, a luz veio aqui de trás, porque a luz teve o seu caminho desviado. Então, um eclipse do Sol seria uma ocasião perfeita para identificar se ia acontecer isso ou não. Na verdade, já sabia que isso ia acontecer, mas o Newton dizia que era com um certo valor e o Einstein dizia, olha, é 2 vezes esse valor, é um valor maior. E aí, como é que entra Ceará aqui, o Sobral nessa história? É que em 1919 ia acontecer um eclipse total do Sol. O Einstein fez a teoria dele em 1915, em 1917. Em 1919, teve esse eclipse total que dava para ver em 2 lugares do mundo, que era aqui na região nordeste do Brasil e na África. Então, foram expedições de diferentes partes do mundo, principalmente ingleses, americanos, para esses 2 lugares, para fazer essas observações e ver se o Einstein estava certo ou não. Mas, olha só, como eu disse, desde o tempo de Newton, a gente já sabia que a luz deveria ser desviada, mas era desviada com um valor, depois o Einstein, com a curvatura do espaço-tempo, colocou outro valor. E aí, em 1912, também teve um outro eclipse,
que dava para ser observado em Minas Gerais, mas choveu, né? E aí não teve como fazer as fotografias, porque as nuvens estavam cobrindo tudo. E isso foi bom. E isso foi bom porque se os cientistas tivessem conseguido fazer essas observações nessa época aqui, eles teriam visto que o valor que eles iam obter era diferente do que Einstein tinha dito primeiro, né? Era diferente daquele que o Newton dava para obter com a teoria de Newton. Então, Einstein ia ver que estava errado. Só quando ele corrige a sua teoria ali por volta de 1915 a 1917, e aí tem esse eclipse em 1919, é que é observado o eclipse e é comprovado com o valor que é correto. E aí, olha só, nessa época estava acontecendo o quê? Guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Ia ter um outro eclipse também, eu acho, entre 1912 e 1919. Algo aconteceu aqui nessa época que os caras eles ficaram presos por causa da guerra, né? Então, vê só, a ciência ela evolui e ela não evolui separado do que está acontecendo no resto do mundo, né? Hoje, por exemplo, a gente vê pouquíssimo investimento em ciência aqui no Brasil e a gente não tem uma vacina para o Covid. Por quê? O nosso governo não investiu o suficiente. E essas coisas, né, o avanço da tecnologia, o avanço na saúde da medicina, sempre vão depender do que está acontecendo fora também. Então, nessa época, uma observação de um eclipse que podia ou não comprovar uma teoria não aconteceu porque estava tendo uma guerra no mundo e os caras ficaram presos e só depois eles foram soltos. E aí, como eu falei, em 1919 ia ter esse outro eclipse que dava para ver aqui nessa faixa. Então, onde tinha essa faixinha vermelha, ia ser possível ver o eclipse total. E aí foram expedições para Sobral, aqui no Ceará, e para a Ilha do Príncipe, na África. Aqui para Sobral, vieram os ingleses e americanos também, mas também foi uma turma do Observatório Nacional, que é o lugar onde eu trabalho, né? Eles foram principalmente para ajudar na questão de logística, porque Sobral é no interior do Ceará, o pessoal ia chegar aqui de navio, vê só, 1919, não tinha telescópio nesse lugar, eles tiveram que trazer todos os telescópios para fazer as observações aqui. Então, o Observatório Nacional, o diretor da época era o Henrique Moriz, e ele deu o total apoio assim, logístico para as coisas funcionarem. E aí, essa aqui é Sobral, em 1919. Tem a igrejinha lá na praça, aqui são os equipamentos que o pessoal estava montando. Então, como eu disse, não tinha telescópio, né? Não tinha como construir um telescópio ali, eles tiveram que levar os próprios telescópios. Ceará é muito quente aqui no Nordeste. É muito quente, eles precisavam dessas cabaninhas para proteger os telescópios aqui, né? Porque o negócio de metal se esquenta, ele vai dilatar, muda de tamanho. E aí não tinha como pegar um troço que era de 8 metros de diâmetro, super grande, e colocar apontado assim para o céu e ficar seguindo a todo tempo o Sol durante o eclipse, né? O que era mais fácil fazer? Colocar ele apoiado no chão e colocar um espelhinho aqui na frente de onde a luz ia entrar no telescópio, e esse espelhinho é que ia acompanhando o movimento do Sol, porque a gente sabe que o Sol vai se movendo no céu, né? Então, tinha um motorzinho acoplado nesses espelhos para compensar esse movimento da Terra e projetar sempre a imagem do eclipse aqui para dentro do telescópio. Nessa época tinha fotografia, mas não era fotografia como é hoje. Elas eram reveladas em placas de vidro, né? Então, um dos avanços assim na astronomia que permitiu hoje a gente ter, por exemplo, câmeras super legais nos nossos celulares foi o avanço da astronomia, que sempre requeria uma forma melhor de armazenar essas imagens para fazer pesquisa. Então, nessa época aqui era feito com placas de vidro. E aí tem a turma de cientistas, eu acho que aqui eu só consigo identificar o Henrique Moriz, mas tem os cientistas que foram também do Observatório Nacional para fazer observações lá em Sobral. Não necessariamente do eclipse, mas foram para estudar outras coisas também.
E aqui são as fotos que foram feitas do eclipse. Não dá para ver muito bem, mas, por exemplo, isso aqui a gente dá para ver a coroa solar, que são os jatos que são emitidos aqui pelo Sol. E nessas fotos vai dar para ver as estrelas aqui, certo? As estrelas que estão próximas do Sol. E aí o que aconteceu? Eles observaram essas estrelas aqui no céu e parecia que a estrela estava, sei lá, aqui, certo? Depois eles vieram fazer de novo observações agora durante a noite. Então o Sol não estava ali. Então, a posição da estrela ia ser outra, né? Então, se a gente volta aqui nessa figurinha, se o Sol não tiver aqui, essa estrela a gente vai olhar ela daqui da Terra e ela vai estar exatamente nesse lugar. Quando o Sol está, a estrela muda de posição. Por causa da curvatura que o Sol faz no espaço-tempo, muda o caminho que a luz da estrela vai fazer. Então, observar esse céu num eclipse e observar esse céu sem o eclipse ia dar a diferença das posições das estrelas. E essa diferença foi exatamente aquela que o Einstein calculou na teoria dele. Então, essa foi a primeira comprovação observacional da teoria da relatividade geral de Einstein. E aconteceu aqui no Brasil, aconteceu no Nordeste, no Ceará, na cidade de Sobral. Essa aqui é Sobral, em 2019, a mesma pracinha onde foi feita as observações lá em 1919. Hoje tem o Museu do Eclipse lá, tem um planetário também. E eu estive lá com uma turma do Observatório Nacional em 2019, comemorando esse centenário da primeira comprovação da teoria de Einstein. A gente foi fazer a gente tinha vários... A cidade para, sim, porque é algo bem importante, né? Então, estava tendo evento em várias partes da cidade, evento internacional, com gente de fora. E eu fui com alguns colegas meus, a Ximena, a Rebeca, o Rodrigo e o Mansur. A gente participou de uma exposição que tinha fotos lá de Sobral, mas que também tinha uns experimentos relacionados, né, com a física, e a gente estava explicando isso para escolas. Foi muito legal. Tá, mas aí eu tô falando de uma teoria de Einstein que serve para descrever o universo, se o universo está parado, se não está, como que esse universo se movimenta. E aí eu fui lá para Sobral para comemorar um centenário da primeira comprovação dessa teoria. Mas por que essa teoria é tão importante, né? Assim, na nossa vida? Na ciência é muito importante, para o avanço da ciência em geral, mas na nossa vida, por exemplo, a gente usa a teoria da relatividade geral sempre que a gente usa um GPS. Então, eu costumo dizer que a gente tem uma calculadora de relatividade geral no bolso, que é o nosso GPS. Porque o que é que acontece? Lembra lá que os corpos vão deformar, né? Curvar o espaço-tempo. Eles curvam o espaço-tempo e as coisas elas vão se mover e acontecer de acordo com essa curvatura. A gente viu que os corpos vão seguir esse caminho deformado, a luz vai seguir esse caminho deformado e acontece uma coisa legal também com o tempo. O tempo passa diferente dependendo de onde você está. Então, se você está, por exemplo, na superfície da Terra, esse campo gravitacional é mais forte e o teu relógio vai marcar o tempo de uma forma. Se você tem um relógio num satélite fora da Terra, onde o campo gravitacional vai ser mais fraco, o tempo vai passar de uma forma diferente. E a gente tem que contabilizar essa diferença de como o tempo passa nos relógios na Terra e como o tempo passa nos relógios nos satélites, para a gente corrigir a posição que esses satélites vão indicar. Então, a gente precisa de pelo menos 3 satélites para determinar uma posição exata aqui na Terra. E a gente tem que levar em consideração essa correção no tempo. Se a gente não leva em conta a correção do tempo, da diferença temporal aqui do satélite para o tempo aqui na Terra, a gente teria um erro aí da ordem de 13 a 15 quilômetros. Então, a gente não conseguiria determinar com exatidão posições, né? Então, se você fosse pegar uma estrada para algum lugar, ter o GPS
não te diria o caminho muito certo, não seria tão confiável, mas usando essas correções que vêm da teoria de Einstein, a gente consegue te dizer exatamente a posição exata em que você vai encontrar alguém, ou vai para algum lugar, ou te ensinar o caminho disso, né? Então, essa é uma aplicação, assim, da relatividade geral aqui na nossa vida cotidiana. E aí, agora eu vou chegando no final, né? O que é que o futuro nos espera? A gente saiu de uma visão de mundo aqui que era centrada na Terra, no homem, com Sol, Lua e estrelas, tudo girando em torno do homem, e agora a gente consegue enxergar um mundo lá fora, né? A gente tem várias galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, e o que será que vem, o que será que o futuro nos aguarda, né? Talvez vocês tenham ouvido aí nos jornais ou visto notícias sobre ondas gravitacionais, né, que acontecem quando a gente tem colisão de buraco negro ou de estrelas de nêutrons, aí é toda uma outra história também, mas com o avanço, né, de agora, e foi uma outra comprovação da teoria de Einstein, então 100 anos atrás, a gente comprovou Einstein usando um eclipse, hoje a gente comprova Einstein usando ondas gravitacionais pela colisão de buracos negros. E o que será que isso vai permitir, né? O que será que isso vai trazer de avanço tecnológico para a gente? A gente agora também consegue enxergar um buraco negro, né? Então, como eu falei para vocês, essa região central aqui, ó, seria o buraco negro. Daqui não sai nenhuma luz, mas a luz que está aqui em volta aquela luz, vai ser uma luz que vem de gás e de poeira, e ela está na iminência de cair no buraco negro e de não sair dali. Então, a gente vai ver essa forma circular, porque lembra lá da curvatura do espaço-tempo, e os corpos que têm massa vão fazer os corpos se moverem ali em volta. Então, a luz também vai fazer isso, né? E usando essas técnicas, a gente consegue, hoje em dia, fazer imagens de um buraco negro. E aí, só destacando a presença feminina aqui, né? A Lia Medeiros é uma brasileira que participou da produção dessa primeira imagem, junto com a Kate Bauman também. E aí eu quero deixar meus agradecimentos aqui é o Observatório Nacional, lá no Rio, onde eu trabalho. Essa parte aqui é usada mais para divulgação científica, recebe escolas, é bem legal lá. CNPq, que me patrocina, e ao Instituto Federal da Bahia, pelo convite. Obrigada. Nossa, Simone, foi muito bom. A gente não tem mais tempo para pergunta, mas na frequência eu coloquei uma pergunta para eles do que acharam. E só tem elogios. Várias pessoas falando que gostou, que você apresentou muito bem, que foi super clara a tua apresentação. Inclusive, eles são super sinceros, aí disseram, ó, gostei da participação dela, mesmo não curtindo a física. Eles são bem assim. Teve alguém, né, não tem como eu olhar agora quem foi, mas disse que, ó, maravilhosa ela. Cadê? Perdi. Maravilhosa ela, sério. Tá pulando toda vez. Impressionada que, apesar do machismo e preconceito voltado para as mulheres, ainda existem mulheres que lutam e servem de exemplo para outras mulheres e meninas no ramo das ciências. Isso é incrível. Que exemplo. Não tenho palavras. Depois eu te passo, porque é tudo assim. Altos elogios, todo mundo gostou. Pessoal, não tem mais tempo para perguntas, então vocês guardem as perguntas para vocês, para a Raíssa. A gente vai para a Raíssa agora. Se quiser, pode me mandar por e-mail também. Tem duas, eu salvei aqui, vou te mandar. E pediram também o PowerPoint, se você puder mandar para mim, que aí eu passo para eles pelo AVA, tá bom? Gente, bom almoço. Muito obrigada, Simone. Obrigada, pessoal. Quando eles pedirem, eu te chamo de novo. Tá bom. Porque a gente tem que dar continuidade agora no conteúdo, mas em outra oportunidade, certamente a gente te chama. Realmente, muito obrigada. Então, aí, eu te agradecendo no chat. E é isso. Bom almoço para vocês. Obrigada, pessoal, por ter ficado até agora também. Até quarta-feira. Eu falo demais. Não, mas é porque é um assunto muito interessante, você quer falar tudo, enfim, foi muito bom, de verdade. Muito obrigada. Viu? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom almoço para todo mundo.